Então, nessa aula, eu vou começar a falar, então, de soma de momentos angulares. Isso é um tópico que é importante, eu vou tentar convencer vocês aqui da importância desse tópico. Ele é curto, é uma técnica que a gente vai aprender para como que a gente soma momentos angulares. Na aula de hoje eu vou dar uma introdução, eu vou dar a motivação e a introdução, vou fazer um caso bem simples para a gente ver como é que funciona, e na aula que vem a gente vai generalizar isso e desenvolver a teoria num caso geral, e a gente vai ver como que é essa estrutura. O cálculo em si, vocês vão ver que é um pouquinho chato, mas é bem sistemático, é uma receita de bolo que a gente precisa entender como é que funciona, e a partir dela a gente consegue aplicar em qualquer situação. Então, muito bem. Então, qual que é a ideia? Vamos fazer aqui, eu vou fazer 2 exemplos para vocês de motivação, de por que é importante, por que a gente precisa aprender a somar momentos angulares. Então, imagina um primeiro exemplo, onde a gente tem um sistema de 2 partículas, aqui com essas massas M1 e M2, que elas estão sujeitas a uma força central. Então, pense isso aqui, por exemplo, como um átomo de hélio. Você tem um núcleo aqui que está preso aqui na origem e 2 elétrons. Então, cada elétron sente uma atração em relação ao núcleo, tem uma força atrativa na direção do núcleo, uma força radial, mas tem também uma força de interação entre eles, que é essa Fzinho aqui. E eu vou supor, aqui eu vou fazer primeiro um tratamento clássico desse problema, que essa força satisfaz, então, a terceira lei de Newton, de ação e reação. Ou seja, a força que a partícula 2 exerce na partícula 1 é menos a força que a partícula 1 exerce na partícula 2. Então, vamos ver o seguinte, vamos primeiro considerar o caso que essa força entre as partículas é nula. Então, não tem... Deixa eu só deixar aqui aberto o chat para se alguém tiver perguntas. Aqui só mais um segundo. Aqui. Ok. Então, tá. Então, vamos primeiro considerar o caso onde eu desconsidero a força de interação entre elas. Como que é o momento angular dessas partículas? Ora, o momento angular da partícula 1 é R vetor P, vetor MV. R1 vetor P1, mesma coisa para a partícula 2. Se você calcular dl dt, deixa eu fazer aqui embaixo. O dl1 dt, a mesma coisa vai valer para o L2. Ele vai ser, então você tem uma derivada de um produto, Você tem a derivada do R1 ponto vezes P1, mais R1 vetor dP1 dt. Então, olha só, esse primeiro termo é sempre zero, porque R1 é a velocidade V1 e P1 é MV1. Então, isso aqui, esses vetores são paralelos. A direção da velocidade é paralela à direção do momento. Isso aqui é zero. Os vetores são paralelos. E esse cara é R vetor dP dt, dP dt é a força. Então, isso aqui é R1 vetor a força sobre a partícula 1. Tá, então, essa é a equação que está escrita aqui em cima. Então, dl dt é R vetor F, que é o torque sobre essa partícula. Mesma coisa acontece com a partícula 2. Então, se essa força aqui entre as partículas é nula, você vê que a força F1, essa daqui, é paralela ao vetor R1. A força é radial. Então, esse cara aqui é zero, porque a força é paralela ao R1, e esse cara também é zero, porque a força F2 é paralela ao R2. Então, você tem conservação de momento angular de ambas as partículas. São conservados. Tá? Então, se você não tem a força de interação entre elas,
L1 e L2 são ambos conservados separadamente. Muito bem, vamos ligar a força agora. Vamos supor que a força está lá, ela não é nula. Então, o que acontece? Olha, dL dt continua sendo torque, R vetor F. Só que a força agora tem duas componentes, né? Eu tenho a força, então a força sobre a partícula 1. Então, vamos olhar aqui de novo. Eu tenho, então, a F1 e tem a F21, certo? A força que a 2 faz sobre a 1. Então, eu tenho duas componentes agora do torque. Esse cara continua sendo zero. R1 é paralelo a F1, mas esse cara não. R1 não é paralelo a F, porque F21 está na direção que une as partículas. Então, esse cara é diferente de zero. E a mesma coisa para L2. L2, então, tem a componente F2, tem a componente F12, a força que a 1 faz sobre a 2. Essa aqui continua sendo zero, mas essa daqui sobra. Certo? Então, os momentos angulares não são mais conservados separadamente, mas se a gente somar os dois, então, se eu somar essas duas equações, então, ddt de L1 mais L2, ou seja, eu somo esses dois caras aqui, e eu uso o fato que o F12 é menos F21. Então, isso aqui é menos R2 vezes F21. Então, somo as duas, dá R1 menos R2, produto vetorial com F21, e agora isso aqui é zero. Né? Porque, se a gente olhar na figura, né, a força está na direção, né, do raio que une as duas partículas, então o F é paralelo ao R1 menos R2, e isso aqui dá zero. Então, quando você tem uma força de interação entre as partículas, você perde a conservação do momento angular de cada uma, mas você mantém a conservação do momento angular total. Então, o momento angular total é uma variável importante nesse tipo de problema. Vamos olhar... Isso seria porque as partículas, de alguma forma, ficam trocando o momento angular entre si? Isso, exatamente. Você vê que a taxa de variação do momento angular de uma basicamente... Não é que elas trocam o momento angular, mas você vê que a taxa de troca de momento angular não é igual, né? Essa daqui é R1 vetor F21, essa daqui é menos R2 vezes F21. Então, apesar dessas taxas não serem iguais, quando você soma essas duas componentes, o quanto elas são diferentes, quer dizer, o quanto elas são diferentes por quê? Porque o R1 é diferente do R2, né? Essas posições não são as mesmas. No entanto, o R1 menos R2 está na direção do F. Então, a contribuição dessa taxa para a taxa total acaba dando zero. Você pode pensar assim, né? Elas trocam, de alguma forma, momento angular através da interação. Né? Então, você tem... É curioso, né? Que dL1dt é diferente de zero, dL2dt é diferente de zero, mas não é que um é menos o outro, né? Um não é menos o outro, mas a soma dos dois dá zero porque é um produto vetorial. Né? A componente importante se anula. Né? O que você precisa para ter o dL/dt é uma componente perpendicular à força. Essa componente não existe. Essa componente é zero. E isso é por causa da interação. Né? De fato, é a interação que está fazendo isso. Então, vamos olhar isso aqui agora do ponto de vista quântico. Né? Isso aqui é uma descrição clássica, né, dessas quantidades. Como é que ficaria a descrição quântica disso aqui? Então, você vê, sem acoplamento, você tem, então, uma hamiltoniana, que é a hamiltoniana da partícula 1 mais a hamiltoniana da partícula 2, que são, então, quem? A energia cinética, né, da partícula 1, mais o potencial central atraindo essa partícula 1 para a origem, e a mesma coisa para a partícula 2. Tá? Então, é uma hamiltônica que desacopla num pedaço que só depende de R1,
um pedaço que só depende de R2. E você tem aqui um monte de variáveis que comutam entre si, um monte de observáveis que comutam, né? Para cada partícula, né, o H1 comuta com L1 ao quadrado com L1Z, né, um problema de forças centrais, e a mesma coisa acontece com tudo que envolve a coordenada 2. Né? É como se fossem dois problemas independentes. Uma partícula não enxerga a outra. Então, você tem esses 6 operadores que comutam entre si, e você deve ser capaz de encontrar, então, autoestados que são... o autoestado do H é o produto de um autoestado do primeiro elétron vezes o autoestado do segundo elétron. Então, quando você liga... E isso aqui é a representação da conservação dos momentos angulares independentemente, né? Esses caras, você vê que o L1 ao quadrado, deixa eu só adicionar aqui embaixo, o L1 ao quadrado, por exemplo, comuta não só com H1, porque é um problema de forças centrais, ele também comuta com H2, porque L1 só envolve coordenada 1, H2 só envolve coordenada 2, e, portanto, ele comuta com H completo, H1 mais H2. E a mesma coisa acontece com o L1Z. Daí ele comuta com H1, que é força central, comuta com H2, que são coordenadas independentes. Então, esses caras são zero, né? E, portanto, você tem um operador que é conservado, né? E comuta com a newtoniana. Mesma coisa vale com um L2. Agora, quando a gente liga a interação entre os elétrons, então vai aparecer um potencial de interação que depende da distância entre as partículas. Né? A força de interação, então, nesse caso, a gente precisa da energia potencial para escrever o hamiltoniano, a relação dessa energia potencial com as forças, vamos ver, a força que a 2 faz sobre a 1 é menos o gradiente na coordenada 1 desse potencial. E a mesma coisa para a força que a 1 faz na 2. É menos o gradiente 2 desse potencial. Então, R1 e R2 é o módulo aqui da distância, entre eles eu vou chamar de R1. Então, vamos calcular agora o comutador entre L1Z, por exemplo, e a newtoniana completa com o potencial. Então, como é que fica? L1Z comuta com H1, a gente já viu, comuta com H2, só não vai comutar com o V, né? A parte nova aqui da interação que vai introduzir essa não comutatividade. Então, eu vou escrever explicitamente o L1Z, eu vou abrir essa conta aqui na próxima slide. Então, L1Z é XPY menos YPX, tudo para a coordenada 1, comutador com V. Então, quem que é esse comutador aqui? Vamos abrir aqui para ficar um pouco mais fácil de acompanhar. Então, o comutador de L1Z com V, então ele é XPY menos YPX, comutador com aquela energia potencial. Energia potencial depende de coordenadas, então comuta com qualquer coordenada. A parte que não comuta é o momento. PY com V menos Y1 PX1 com V. Certo? Qual que é o comutador do momento com uma função de coordenadas? Né? Vamos lembrar essa conta aqui. Deixa eu lembrar ela num slide separado para não bagunçar aqui. Então, se eu tenho um momento px, eu vou comutar isso aqui com uma função de x, y, z. Quem que é esse comutador? Como é que a gente calcula isso? Né? O jeito mais fácil é aplicar isso aqui numa função qualquer. Então, isso aqui é menos IH cortado d dx de V vezes psi, menos V, que multiplica menos IH cortado de psi dx, certo? É P
aplicando no produto, e depois você inverte o V, P aplicação na função de onda. Então, essa derivada do produto, quando eu aplicar aqui na função de onda, vai matar o segundo termo, né? Vai ficar V menos I de psi dx, que mata com mais V e área cortada de psi dx. Então, sobra só a derivada atuando em V. Menos IH cortado, dV dx, vezes o psi. Então, como isso vale para qualquer psi, então o comutador de Px com V é menos IH cortado, dV dx. Tá? Então, podemos voltar aqui e fazer o comutador. Então, isso aqui vai ficar menos IH cortado, tem o x1, dV dx1, e aqui vai ficar um menos IH cortado, então com esse menos dá mais, y1, dV dy1, certo? Mesma coisa para o L2, né? O L2Z também só não comuta com V, é só trocar os índices 1 com 2, e a gente vai ter esse comutador aqui. Y2, dV, dy2. Então, você vê, esses caras são diferentes de zero, e a gente precisa, então, agora calcular essas derivadas para tentar mostrar, né, o que eu quero mostrar para vocês é que se eu somar essas duas quantidades, L2Z, esse comutador vai dar zero. Ou seja, a componente Z do momento angular total é conservada. Né? Então, como é que a gente faz isso? A gente tem que avaliar essas derivadas. Então, lembra que o V depende só de R, e o R é aquela raiz quadrada da diferença dos quadrados. Certo? Então, o que é dV dx1? Eu faço dV dr dx1. Então, dr dx1, derivada da raiz é 1/2 da raiz a menos 1/2, fica aqui embaixo, vezes a derivada do que está dentro em relação a x1. Então, eu tenho 2 vezes x2 menos x1, e tem um sinal de menos, porque o x1 está com um sinal negativo. Mata, mata, dá menos x2 menos x1 sobre r, que é a raiz que está aqui embaixo. Ou, como está escrito aqui, ó, x1 menos x2 dividido por r. Tá? A derivada em relação a y1 é a mesma coisa. Né? 1/2, raiz a menos meio, deriva, só troca x por y e dá isso aqui. Quando você for fazer essas derivadas em relação à coordenada 2, o que acontece? Né? Quando você faz dr dx2, então dá 1/2, raiz a menos 1/2, derivada em relação a x2. Como o x2 aqui tem um sinal positivo, dá só isso aqui. Então, dá x2 menos x1 sobre r. Né? Ou, como eu escrevi aqui, menos x1 menos x2 sobre r. E mesma coisa para dv dy. Então, você tem um sinal de diferente nessas derivadas, e é isso que mata o comutador. Né? Então, se você olhar aqui, essa derivada, dv dx1, é menos dv dx2. dv dy1 é menos dv dy2. Então, quando a gente volta aqui na nossa conta, a gente vê que essa derivada aqui é menos a que está lá em cima, e essa derivada aqui é menos dv dy. Então, quando você soma as duas coisas, né, você cancela os sinais e você tem o comutador zero. Né? Ou seja, L1Z não comuta com H, L2Z não comuta com H, mas se você somar, o comutador dá zero. Então, se a gente define um vetor momento angular total como sendo L1 mais L2,
a componente Z desse momento angular vai comutar com H. Tá? Então, esse é o análogo do que a gente fez lá em cima. O que acontece, isso aqui vale para a componente Z, vale para qualquer componente, na verdade. Então, qualquer uma das componentes vai comutar com o hamiltoniano. No entanto, né, como o L é um momento angular, a gente sabe que o L2 também comuta com cada uma das componentes, mas as componentes em si não comutam uma com as outras, né? Então, o conjunto completo de observáveis que comutam agora se reduz, né? Eu tenho o hamiltoniano, eu tenho L2, eu tenho LZ, e eu tenho o momento angular ao quadrado de cada uma dessas componentes. Bom, deixa eu depois vai depender do caso. Deixa eu falar sobre, depois eu falo sobre os observáveis que comutam. Deixa eu, por enquanto, parar por aqui. Tá, então, a gente vê que a necessidade de você somar momento angular aparece naturalmente nesses problemas onde você tem interação entre as partículas, ou entre os momentos angulares. Tá, então, isso aqui é só uma motivação inicial aqui para o problema. Diga, Luiz. Ah, tá. Desculpa. Na hora que você começou a falar de acoplamento, eu tive um problema aqui na internet. Ah, tá. Aí caiu, eu perdi. Tem como você explicar rapidamente mesmo, assim? Claro. Então, vamos dar uma repassada aqui. Então, isso aqui é uma motivação para a gente entender por que ele tem que parar, né, no meio do curso de quântica para estudar essa coisa técnica que é como que a gente soma momento angular, né? Então, aqui é um exemplo onde você tem duas partículas sob a ação de um potencial central, mas que também interagem entre elas. Então, isso aqui é o exemplo típico, aqui é o átomo de hélio, onde você tem dois elétrons sendo atraídos pelo núcleo, que está aqui na origem, estou considerando ele fixo, mas tem também uma repulsão entre os elétrons. Então, nesse caso, se não tivesse a força de interação entre as partículas, cada um dos momentos angulares seriam conservados, porque é um problema de força central independente. Quando a gente liga a interação entre as partículas, os momentos angulares deixam de ser conservados, né? A interação introduz uma variação no momento angular de cada uma delas. No entanto, né, se você somar essas duas equações, você tem um momento angular total que continua conservado. Então, é um problema isolado, com interação entre as partículas, satisfazendo a terceira lei de Newton na sua forma forte, né? Quer dizer, a interação entre as partículas, a força de interação entre as partículas está na direção que as une, né? Então, a força de repulsão é na direção de R1 menos R2. Então, isso aqui faz com que o momento angular total seja conservado. Então, a interação quebra a conservação independente dos momentos angulares, mas não quebra a conservação do momento angular total. E isso vale também quanticamente, né? Quanticamente, quando você não tem interação, você tem a soma de dois hamiltonianos independentes. Então, cada um é um problema de força central em si. Então, momentos angulares conservados. Mas a interação, ela quebra essa conservação. Então, você adiciona aqui uma energia potencial de interação, que depende da distância entre as partículas, e isso faz com que o comutador de L1 ou L2 com H deixe de ser conservado. Então, L1Z, em particular, não é mais conservado, L2Z também não é mais conservado, mas se você soma essas duas componentes, uma cancela a outra e você tem a conservação do LZ, né? Então, você tem conservação do L1, do LZ total, então, o momento angular total na direção Z é conservado. Estou escrevendo sempre o LZ é conservado. E a mesma coisa vale para as componentes x e y, né? Cada uma delas vai ser conservada, o momento angular total é conservado, né? E, portanto,
Onde é que está aqui? Então, se a gente definir esse cara, né, ele é conservado independentemente, cada uma das suas componentes vai comutar com H, portanto, L2 também vai comutar com H, né, e você, então, forma esse novo conjunto completo de observáveis que comutam, né, que é H, L2 e LZ, em vez de você ter H1, né, L1 e L1Z, HL2, L2. Tá? Então, você tem que trabalhar com esses caras que agora vão ter autoestados em comum e não os operadores que você tinha antes. Tá? Então, é importante a gente tentar relacionar uma coisa com a outra. Professor, Diga. seria compatível em pensar que, na verdade, existe uma função de onda para os dois elétrons? Interagindo com o núcleo? Exatamente. Quer dizer, quando você tem o problema separado, a função de onda do sistema é o produto das funções de onda de cada elétron. Então, é como se um elétron não influenciasse o outro. Agora, você tem que resolver o problema e achar uma função de onda que vai ser uma psi de R1 e de R2, né? Uma única função de onda. Vamos pensar assim, vamos pensar nos estados estacionários. É um único autoestado do sistema que te dá a probabilidade de um elétron estar na posição R1 e do outro elétron estar na posição R2. Né? Ela te dá essa informação simultaneamente. Né? E é aqui que a gente começa a quebrar com aquela noção de que a função de onda representa uma onda, né? Que é a partícula como se fosse uma onda se propagando no espaço. Porque essa função de onda aqui ela mora no espaço de dimensão 6, né? X1, Y1Z1, X2, Y2Z2. Então, não é uma onda no espaço físico, né? É uma coisa mais complicada, é uma descrição probabilística do sistema como um todo. Então, essa noção de que eu tinha uma onda, tinha um comprimento de onda, isso aí funciona muito bem quando você tem uma única partícula. Quando você tem um sistema de partículas, a função de onda é uma coisa que está no espaço maior, né? Então, é difícil interpretar isso como, de fato, uma onda que está se propagando no espaço físico real. Mas é isso, a ideia é essa mesmo. E se a gente pensasse que são duas ondas, nesse caso, então, é interagindo entre si, né? Então, mas é que você não consegue quebrar, a não ser que você não tenha interação, essa função aqui não quebra num produto de funções. Então, não são duas ondas que se sobrepõem. É mais complicado, né? Porque elas interagem de uma forma complicada. Tudo bem, talvez dê até para fazer uma imagem desse tipo, né? Mas não são como fossem duas ondas de água, né? Que uma passa pela outra, né? Aqui as coisas estão interagindo. Então, um elétron atrapalha o outro. E, inclusive, a última coisa que a gente vai ver no curso é tratar esses elétrons. Esses elétrons são partículas idênticas, né? Então, você tem um problema de identidade das partículas, você não é capaz de distinguir quem é um, quem é outro. Então, você vai ter que entrar com simetrizações, as funções de onda, etc. Mas é isso, né? A interpretação começa a ficar um pouquinho mais difícil de visualizar. Deixa eu dar um segundo exemplo aqui, e depois eu vou fazer um problema de soma de momentos angulares para vocês, que é o problema mais simples, para motivar, então, a aula que vem, que vai ser onde a gente, de fato, vai desenvolver o formalismo completo. Então, eu vou te dar um outro exemplo, que é uma única partícula, também num potencial central, só que essa partícula tem spin. Né? Então, a gente sabe que a função de onda dessa partícula agora vai ter um pedaço espacial, um pedaço de spin, né? Vai ser aquela descrição em termos de spinores que a gente viu na semana passada. Então, é muito comum aparecer uma interação entre o momento angular orbital e o momento angular intrínseco, o spin, dessa forma aqui, um acoplamento do tipo L escalar S.
A gente vai ver isso mais para frente, como é que esse tipo de interação aparece. Mas é basicamente assim. O elétron, ele é uma partícula carregada e como ele está orbitando, ele gera um momento magnético, né? Gera um campo magnético devido à carga em rotação. O spin também tem um momento magnético. E esses dois momentos magnéticos, eles interagem e eles tendem a se alinhar um com o outro. Então, você tem uma interação do tipo, aparece essa interação B1 escalar B2, né, um momento magnético de um momento magnético do outro, que acaba se traduzindo num L escalar S, que esses momentos magnéticos são proporcionais aos momentos angulares, né? Então, acaba aparecendo uma interação desse tipo aqui, desses problemas. A gente vai ver isso com mais detalhe mais para frente. Então, vamos supor que a gente tem esse tipo de situação. Então, uma partícula num potencial central, só que essa partícula tem, além do momento angular orbital, um momento angular intrínseco de spin com esse tipo de interação. Então, vamos calcular LZ comutador com H. Então, novamente, né, se eu só tivesse esse pedaço da Hamiltoniana, é um problema de força central, LZ comuta com H. Não vai comutar justamente por causa da interação. Então, se esse coeficiente que multiplica aqui o L escalar S for uma função só do módulo de R, então o LZ, como é IH cortado D de φ, né, ele não atua em R e só vai atuar nesse produto escalar aqui. Então, né, o comutador sai o que se de R, fica comutador de LZ com L escalar S. Então, deixa eu calcular esse comutador novamente aqui embaixo. Então, comutador de LZ com L escalar S. Quem que é o L escalar S? É LX vezes SX mais LY, SY, etc. Então, isso aqui é LX vezes SX, LY, SY, LZ, SZ. LZ, SZ. Bom, L comuta com S, né? São espaços distintos, mas LZ não comuta com LX. Então, eu vou ter aqui, ó, LZ com LX. O SX eu posso tirar do comutador, mais LZ com LY, SY sai, LZ com LZ comuta, então esse último termo não contribui. Então, qual que é a nossa relação de comutação, né? LX com LY é IH cortado LZ mais os permutações. Então, vamos continuar aqui. Então, Z com X, o que é? Olha, eu tenho que passar esse cara aqui para frente. Vamos fazer um aqui. Eu faço uma rotação cíclica, eu fico com LZ, LX, IH cortado, LY. Então, isso aqui é IH cortado, LY, SX. Esse outro eu quero Z com Y. Então, vamos fazer uma permutação agora. Vou rodar nesse sentido. Vou trazer o Y para cá. O Z entra no computador e o X sai. Como aqui está ao contrário, então Y com Z é IH cortado LX. Então, Z com Y é menos IH cortado LX. Então, esse é o comutador que aparece de LZ com L escalar S, que é o cara que está aqui em cima. Então, vamos ver. Menos, eu coloquei um menos para fora, menos IH cortado, X com SY, X com SY, eu coloquei um menos em evidência, depois LY com SX, que é esse daqui. Quando você faz a conta com
o comutador agora de SZ, com L escalar S, a conta é muito parecida, né? Então, se eu fizer a conta com... vamos fazer aqui separado. Com SZ, é quase idêntico, só que agora o computador vai entre os S's, né? E não entre os L's. O computador agora de SZ, com L escalar S... tem uma pergunta aqui do Matheus, computador de L com S é sempre zero, porque L e S estão em espaços diferentes, né? O L atua nas funções de R θφ, enquanto que o S atua nos vetorzinhos internos, né? 1, 0, 0, 1, etc. Então, são espaços ortogonais, então sempre comutam. Vamos fazer aqui o outro. LZ, SZ. Aqui você vê que até eu estou trocando a ordem, aqui não estou sendo muito rigoroso na ordem, porque tanto faz, né? Eu posso botar o S na frente, o L na frente, aqui tanto faz que eles comutam. Então, aqui vai ficar, agora quem sai é o LX, fica comutador de SZ com SX, sai o LY, SZ com SY, SZ com SZ comuta. Então, novamente, SZ com SX é a mesma regra de momento angular, certo? Satisfaz isso aqui. Então, SZ com SX vai ser IH cortado SY. IH cortado SY. E esse aqui, mesma coisa, vai ser menos IH cortado SX. Então, quando a gente faz o comutador de S com L escalar S, vai sobrar um termo LX SY positivo, LX SY positivo e o outro LY SX negativo. Tá? Então, são ambos diferentes de zero. Mas você vê que, apesar de eu estar fazendo o comutador, né, aqui o L, na verdade, LZ com L e aqui o SZ com os S, os comutadores dão exatamente um menos o outro, né? Aqui, esse comutador que a gente obtém é exatamente menos o que a gente obteve em cima, e se a gente somar os dois, dá zero. Então, se a gente definir um momento angular total L mais S, então a componente Z desse momento angular total comuta com o hamiltoniano. Apesar de que cada pedaço não comuta, novamente porque tem uma interação entre eles, o momento angular total vai comutar. Né? E, novamente, isso vale para a componente Z, vale para a componente X, vale para a componente Y. Então, o J, todas as componentes dele comutam com H, portanto, o J2 também comuta com H, e eu tenho um novo conjunto completo de observáveis que comutam, que são o J2, o JZ e o H. Então, aqui, certo? Então, esse um outro exemplo, deixa eu voltar aqui, é um outro exemplo, então, onde o momento angular total é o cara bom, é o cara que se conserva, e não cada pedaço dele. Então, isso aqui tudo é uma motivação, né? São problemas que a gente vai voltar a ver depois mais para frente, mas a situação geral que a gente quer estudar é assim, né? Eu tenho dois momentos angulares, J1 e J2, pode ser dois momentos angulares orbitais, pode ser um orbital e um de spin, pode ser qualquer dois operadores de momento angular, né? Que eu conheço a base, eu conheço seus autoestados, e eu quero tratar, então, o momento angular total desse sistema. Eu quero definir J igual a J1 mais J2 e tentar entender o que esse novo momento angular total, por exemplo, J2 e JZ, ele também é um momento, né? A soma de momentos angulares é um momento angular, certo? Satisfaz as mesmas relações de comutação,
e eu quero relacionar, né, os autoestados do momento angular total com os autoestados do momento angular individual 1 e 2. Tá? Esse seria o problema que a gente quer tratar aqui. E eu vou fazer isso na aula que vem. Eu só queria... eu vou fazer um exemplo hoje para a gente ver como é que essa álgebra funciona. Mas eu só queria enfatizar isso aqui, né? Tem essa relação aqui, essa última linha. Deixa eu apagar o slide de novo. Que é o seguinte. Né? Se eu tenho dois momentos angulares... São momentos angulares. O que quer dizer que eles são momentos angulares? Quer dizer que eles satisfazem as relações de comutação de momento angular. Cortado JZ. Né? Isso vale para o 1 e para o 2. Né? Então, vale para... Vou colocar um I aqui. JIX com JIY dá IH cortado JIZ. Então, são dois operadores de momento angular. Então, a soma também é um momento angular. Isso é muito simples de mostrar, né? Você fizer JX com JY, o que dá isso aqui? É J1X mais J1Y, comutador, J1X mais J2X, componente X total, comutador com J1Y mais J2Y. Então, você vê J1 comuta com J2. Então, J1 e J2 são dois momentos angulares distintos, um comuta com o outro, certo? Como se fossem duas partículas, o orbital e spin. Então, J1 comuta com J2. E aqui só fica, então, J1X com J1Y. O J2 comuta com J1. Então, ele só não comuta com ele mesmo, com o J2Y. Isso aqui dá IH cortado J1Z. Isso aqui dá IH cortado J2Z. Então, quando eu somo os dois, dá IH cortado J1Z mais J2Z, que é o JZ. Certo? Então, a soma também é um operador de momento angular. Aí a gente quer, então, relacionar a base original de J1 e J2. Então, a gente conhece essas bases, né? Deixa eu explicitar o problema aqui novamente, antes de eu fazer o exemplo. Então, eu conheço a base de autoestados de J1 e J1Z. Então, J1 pode ser um inteiro ou semi-inteiro, M1 vai de menos J1 a mais J1, idem para o J2. J2, M2. Portanto, eu posso fazer o espaço produto aqui desses dois caras. Então, é o produto direto desses dois espaços. J2, M2. Mas agora eu quero construir J, momento angular total. Eu quero construir a base de J2 e JZ. Vamos chamar isso aqui de Jão e Emão, esses autovalores. E eu quero saber o que isso tem a ver com isso. Tá? Como é que eu mudo de uma base para outra. Então, vou fazer um exemplo aqui hoje para a gente entender a sistemática e aí na aula que vem a gente vai generalizar. Então, o meu exemplo, que é o exemplo mais simples possível, é a gente somar
o spin de duas partículas de spin meio. Então, eu tenho, por exemplo, 2 elétrons. Esses elétrons têm spin meio. Então, eu tenho a primeira partícula, o primeiro elétron. Ele tem um operador de spin S1. Então, tem o S1 ao quadrado e o S1Z que comutam. Eu tenho estados de spin para cima e spin para baixo. E eu conheço esses operadores, conheço os estados. Né? Em particular, nesse espaço de uma partícula, o S1Z é esse cara, né? Tem os autovalores mais ou menos H cortado sobre 2. E o S1 ao quadrado, lembra, S1 ao quadrado, os autovalores dele são H2, S mais 1, como S é meio, isso aqui dá 3/4 de H2. Né? Então, esses estados mais e menos, eles são uma representação resumida, né, para esse cara aqui, né? O J, M, e o menos é o J menos M. Né? O M vai de menos J a mais J, então o J é meio, vai de menos meio a mais meio. Tá? Então, a gente abrevia essa notação. O autoestado do S2, então, se eu aplicar aqui S2, 1 no estado mais, o que dá? H2, meio mais 1, no mais, que é 3/4 de H2 mais. Se eu aplicar esse mesmo estado no menos, dá a mesma coisa, né? Porque o S é meio fixo, 3/4 de H2. Por isso que o operador S2 é diagonal. Os autovalores dele são fixos, 3/4 de H2. O SZ, aplicado no mais, dá mais H cortado sobre 2, aplicado no menos, menos H cortado sobre 2. Muito bem, eu tenho uma outra partícula no mesmo estilo. Também tem spin meio, tem seus operadores S2, então S2 ao quadrado e S2Z comutam, tem autoestados comuns, que eu vou, por enquanto, eu vou chamar de mais e menos também, e a mesma descrição da outra partícula. Tá? Então, 2 partículas de spin meio, só que cada uma tem o seu spin. Né? Esses operadores 2 atuam no espaço de spin da partícula 2, os operadores de índice 1 atuam no espaço de spin da partícula 1. E eu quero agora juntar essas 2 partículas e fazer um tratamento conjunto desse sistema de 2 partículas com spin. Então, como é que a gente faz isso? Então, agora, tem o estado... Eu só estou olhando para o spin, estou esquecendo totalmente a parte orbital. Então, agora eu tenho um espaço de 2 partículas e eu tenho esses 4 operadores que comutam entre si. S1 ao quadrado, S1Z, S2 ao quadrado, S2Z, certo? E eu tenho 4 estados possíveis, né? Que eu vou indicar assim, ó. Então, vai ser esses estados onde o primeiro índice se refere à primeira partícula e o segundo se refere à segunda partícula. Então, esse cara, vamos abrir isso aqui para a gente fazer isso com um pouco mais de detalhe. Então, eu vou ter a primeira partícula com spin para cima e a segunda também. Isso é um estado possível. E isso aqui é uma representação reduzida para esse produto direto aqui. Ó. Então, a primeira partícula, meio, podia colocar um índice 1 aqui para dizer que é a primeira partícula. Essa aqui é a segunda partícula. São partículas de spin meio com spin para cima. Esse estado mais menos é o produto direto, partícula 1 com spin para cima, partícula 2 com spin para baixo. Certo? E assim por diante. Tem um menos mais e tem um menos menos. Tá? Então, é uma notação reduzida para esse produto direto dos espaços. 2, 1 meio menos 1 meio, 1. 1 meio menos 1 meio, 2. Certo? Então, é isso que está escrito aqui. Então, em relação a essas partículas, se eu aplicar o S ao quadrado, o que acontece? Né? Então, vamos fazer essa aplicação. Então, se eu pegar, por exemplo, S1
ao quadrado e aplicar no mais, como é que a gente faz essa conta formalmente, né? É S1 ao quadrado aplicado aqui, produto direto com meio, partícula 1, partícula 2. Então, esse cara é o autoestado do S1 ao quadrado, o alto valor é 3/4 de H2, e eu volto a ter o produto direto, que é o mais. Se eu aplicar S2Z, por exemplo, no mais menos, como que eu faço essa conta? Eu vou fazer o produto direto, então é o meio da partícula 1, da partícula 1, produto direto com S2Z aplicado ao meio, menos meio da partícula 2, certo? Então, o 2 aplica no 2, o 1 aplica no 1, é assim que o produto direto funciona. Então, ao aplicar aqui, vai ficar menos H cortado sobre 2, volta o estado de novo, que é o mais menos. Tá, então, cada operador atua no seu ket diretamente, né? Por isso que é fácil trabalhar nesse espaço de produto direto. Então, S1 ao quadrado ou S2 ao quadrado é 3/4 de H2, né? O tamanho do spin é fixo em meio. Se você aplicar o SI, então esse ket geral, né? epsilon 1, epsilon 2, que podem ser mais ou menos. Então, o SI, Z, o que ele faz? Ele dá, faltou um meio aqui, né? Ele dá H cortado sobre 2 vezes o sinal correspondente, né? Que se for o S1, né? Deixa eu abrir isso aqui para ficar mais fácil. S1Z. O epsilon já não é o meio? Ou menos meio? Então, aqui, depende da minha anotação aqui. Como eu estou escrevendo aqui em cima só com mais ou menos, deixa eu ver. É uma boa pergunta. Então, se eu usar mais ou menos, só eu tenho que colocar o meio aqui, né? Se eu usar que o epsilon é mais ou menos meio, aí não precisa do meio. Eu vou manter o mais ou menos, que é o que eu escrevi aqui em cima, então eu vou corrigir com o meio aqui, para ficar melhor aqui. Então, olha só, né? Se eu atuar com o S1Z aqui, ele vai pegar esse cara, que é mais ou menos. Então, vai ficar H cortado sobre 2 epsilon 1, epsilon 1, epsilon 2. E mesma coisa se for o S2Z, né? Então, se for o S2Z, ele vai pegar o sinal do epsilon 2. Tá? Então, isso aqui está escrito de uma forma geral, né? Para qualquer I, ele puxa o epsilon I correspondente. Certo? Então, esse aqui é o espaço produto. Vocês notem que agora nós estamos no espaço 4x4. A nossa base de vetores é de 4 dimensões. Então, se eu escrever, eu vou escrever aqui, mas eu vou fazer com cuidado. Se eu escrever meus operadores agora de spin nesse espaço, é tudo 4x4. Isso, 4x4 turbo, exatamente. Então, aqui, vamos escrever, por exemplo, quem que é o operador S1Z? Como é que eu escrevo a matriz de S1Z? Matriz de S1Z. Então, eu tenho que aplicar S1Z, né? Essa matriz, ela vai ser da seguinte forma, né? Epsilon 1', epsilon 2', S1Z, epsilon 1, epsilon 2. E eu vou escolher uma ordem dos meus estados, que é essa ordem que eu coloquei aqui. O primeiro estado é o mais, depois mais menos, depois menos mais, depois menos menos. Então, a matriz vai estar nessa ordem. Eu tenho que escolher quem que é o meu primeiro vetor, segundo vetor. Eu vou escolher nessa ordem aqui. Então, você vê essa matriz do S1Z, vamos simbolizar assim, por enquanto, a matriz do S1Z. Então, vai ser esses caras. Deixa eu usar direto essa anotação mesmo aqui. Então, esse cara aqui, o que vai dar?
Vamos continuar ele aqui. Então, ó, S1Z, ele aplica no 1, certo? E qual que dá o alto valor? H cortado sobre 2, epsilon 1. E sobra aqui, epsilon 1, epsilon 2. Esses caras são ortogonais, certo? Então, é H cortado sobre 2, epsilon 1, delta, epsilon 1', epsilon 1, delta, epsilon 2', epsilon 2. Então, essa matriz vai ser diagonal, certo? E na diagonal, ela vai ter os valores do epsilon 1. Né? Então, vamos montar ela aqui. A matriz aqui vai ficar aqui 4 por 4. Então, esse cara aqui é o mais com mais. Né? Vamos fazer alguns. Vou fazer só os da diagonal, né? Porque o resto a gente sabe que vai dar zero. Então, esse é esse estado. O estado aqui é o mais menos S1Z mais menos. Aí eu vou ter o menos mais S1Z menos mais. E, finalmente, o último aqui. Vou apagar isso aqui. Menos menos, S1Z menos menos. O resto é tudo zero. Então, o que dá esse aqui? Esse aqui vai dar mais H cortado sobre 2, porque o sinal aqui é mais. Esse aqui também vai dar mais H cortado sobre 2, porque ele atua aqui. Esse vai dar menos H cortado sobre 2, e esse vai dar menos H cortado sobre 2. Então, essa matriz é assim. 1, menos 1, menos 1. Tá? Então, essa é a matriz do S1 no espaço produto. Tá? Que é o que está escrito aqui. Ó. A matriz do S2, como é que ela é? Então, olha só, se no lugar do S1 eu tivesse S2, ele ia atuar no segundo índice. Então, aqui seria mais, depois menos, mais, depois menos. Que é esse cara aqui. Ó. A matriz do S ao quadrado, tanto faz se é S1 ou se é S2, é sempre 3/4 de H2, tá? Porque os spins têm tamanhos fixos. Então, se eu tivesse aqui S1 ao quadrado, eu aplico aqui, dá 3/4 de H2, 3/4 de H2, 3/4 de H2, 3/4 de H2. Né? O meio é fixo. Né? É o M, o S é fixo, o M só que muda. Então, eu tenho esse tipo de matriz aparecendo agora no espaço produto. Tá claro isso aqui? Deu para entender como é que funcionam essas matrizes? Legal. Vocês veem que a matriz do S1x, por exemplo, ia ser um pouquinho mais chato de calcular, né? Eu teria que fazer a conta aqui para ver o que dá. A gente pode fazer depois, se acho que vai sobrar tempo, a gente pode fazer. Né? Você vê que deixa eu abrir aqui só para dar uma... O S1x, quando a gente está com uma única partícula, a matriz do S1x, ela é essa daqui, ó. Ela é 0, 1, 1, 0. Certo? Ou seja, a gente sabe que S1x no estado mais... Quer dizer, é isso que eu sei, né? Esses caras aqui fora da diagonal dão 0. Mais menos. Desculpa, fora da diagonal dão 1. H cortado sobre 2. E quando eu estou na diagonal, eles dão 0. Então, por exemplo, quando eu for calcular mais S1x
que é o primeiro elemento da matriz 4x4, como ele atua aqui, né, e ele vai ser ortogonal a esse cara, isso aqui vai dar 0. Né? Isso aqui seria assim. Vamos fazer esse pedaço da conta aqui, só para a gente ver como a gente faria ela passo a passo. Eu teria aqui o produto direto de mais com mais. Então, esse aqui na direção 1, esse aqui é o da direção 2. Aí tem o SX, que atua na direção 1, vetor na direção 2. Então, esse com esse aqui dá 1, certo? Eles estão na mesma direção, eles dão 1, sai da conta. Então, isso aqui é 1 mais SX mais 1, que é 0. Então, na diagonal também daria 0. Só para fazer mais um aqui, se eu tiver agora mais... deixa eu fazer esse aqui, ó. Menos mais. S1x mais. Então, isso aqui, que elemento que é esse da matriz? É a terceira linha com a primeira coluna. Então, é esse elemento que vai aqui, né? Terceira linha com a primeira coluna. Esse aqui vai ficar, então, novamente, a parte 2 não faz nada, eu só olho para a parte 1. E isso aqui eu sei que dá H cortado sobre 2. Então, no SX, esse elemento aqui daria H cortado sobre 2. E assim vai. Né? Então, dá para fazer, com calma, e dá para montar as matrizes todas. Muito bem. Então, não, nós vamos chegar muito mais nesse mesmo curso. O Adriano está perguntando se a gente vai ver coisas 5x5. Nós vamos ver coisas 8x8. No SX. Então, nós vamos ver essas coisas assim. Aqui, então, num problema de duas partículas, né, você pode perguntar, por exemplo, pode dar uma função de onda, né, um problema típico nesse espaço de duas partículas. Espera que está salvando aqui. Eu posso fazer o seguinte, ó, seja uma função de onda dessa forma aqui, ó. Com alfa 2 mais beta 2 igual a 1. Qual que é a probabilidade de medir S1x? E encontrar H cortado sobre 2. Então, essas coisas vão aparecer. As matrizes vão ficar grandes. Né? Aqui você vê, nós estamos formando 2 spins meio e a matriz ficou 4x4. Se eu somar agora um spin, um momento angular orbital 1 com um spin meio, a gente vai ver que a matriz que descreve esse espaço, você vê aqui eu tenho 3 estados, 1, 0, 1, menos 1, e aqui eu tenho 2 estados, mais ou menos. Então, essas matrizes vão ser agora 6x6. Né? Eu vou ter os estados 1, 1 mais, 1, 1 menos, etc. Então, tem uma coisa 6x6. Né? A gente vai ver que a gente vai fazer uma teoria de perturbação acho que nos últimos capítulos, onde vai aparecer a matriz 8x8. São umas coisas bem grandes, mas que a gente acaba quebrando em pedaços e simplificando. Mas tem que tomar atenção com a notação, né, para a gente não se perder nessa álgebra toda aí. Então, vamos lá. Então, o que eu quero fazer agora? Eu vou definir agora um spin total, que é S1 mais S2, e eu vou trabalhar com um novo conjunto completo de observáveis que comutam. Então, eu tinha inicialmente S1 ao quadrado, S2 ao quadrado, S1Z, S2Z, como um conjunto completo de observáveis que comutam.
certo? É o meu espaço produto. No caso do spin total agora, então eu vou definir S igual a S1 mais S2. Eu sei que S é um spin, então S2 e SZ comutam entre si. E eu vou mostrar para vocês, na verdade é muito fácil ver já, que S1 quadrado e S2 ao quadrado continuam comutando com esses novos operadores S ao quadrado total e SZ total. Por quê? Porque S1 e S2, se vocês olharem aqui, elas são proporcionais à matriz de identidade. Então, comuta com qualquer outra matriz. A identidade comuta com qualquer coisa. Então, a gente vai passar de uma descrição onde eu tinha esses 4 observáveis que comutavam entre si, e os autoestados comuns desses caras eram os estados produtos, que a gente está considerando, mais, menos, etc. E agora eu quero descrever o sistema em termos desses observáveis aqui. S2, SZ, S1 quadrado, S2 ao quadrado. Tá? Então, olha só. Deixa eu, então, primeiro falar da anotação. Então, qual que é a anotação que eu vou usar aqui? Eu tenho, então, a minha base produto, que é essa que eu estou usando até agora, que ela é epsilon 1, epsilon 2, um mais, menos, etc. E ela é uma representação para esse cara aqui, né? Eu tenho o S1, que é meio epsilon 1, produto direto com o S2, que é meio epsilon 2. Então, isso aqui é a mesma coisa que meio epsilon 1, produto direto, meio epsilon 2. Tá? Essa é a base produto que a gente está olhando. Esses meios aqui, como eles são sempre meios, a gente não precisa deles. É por isso que a gente só usa epsilon 1, epsilon 2. Mais, menos, etc. Na nova base, eu vou usar agora 2 índices, que é o momento angular total, deixa eu ver como é que eu estou, S grande e M grande. Eu vou colocar uma barrinha dupla aqui do lado, para a gente sempre ter certeza que quando eu colocar uma barrinha dupla, eu estou falando da base nova, tá? Só para distinguir. Porque vai ter dois elementos aqui também. Então, quem que são esses caras aqui? São autoestados comuns de S1, S2, S e MS. São os 4 observáveis que comutam. Aqui eu tinha os 4 observáveis, né? O S1 ao quadrado, S1Z, S2 ao quadrado, S2Z. Aqui eu tenho S1 ao quadrado, S2 ao quadrado, que são proporcionais à identidade, S total ao quadrado, SZ total. Tá? Então, da mesma forma que aqui eu não usava esses meios, porque eles são sempre o tamanho do spin que está fixo, a gente só vai usar o valor do spin total e da projeção Z do spin total. Tá? Então, 2 índices só, da mesma forma que eu fazia aqui. Tá? Então, como são 2 índices, eu vou colocar uma barrinha dupla para a gente sempre ter certeza que quando eu tenho a barrinha dupla, eu estou falando dos estados na nova base. Então, muito bem. Então, eu quero encontrar esses caras. Tá? Eu quero encontrar os autoestados de S2 e SZ. Então, a primeira coisa que eu percebo é essa relação aqui, ó, que eu vou abrir aqui também. Que os estados produtos, produto, epsilon 1, epsilon 2, são autoestados de SZ. Como que eu provo isso? Olha, SZ, que é S1Z mais S2Z, se eu aplicar aqui, eu faço assim, eu abro esses caras e aplico agora cada um independentemente. S1Z aplicado aqui
da H cortado sobre 2 epsilon 1, S2Z aplicado aqui, H cortado sobre 2 epsilon 2. Então, de fato, isso aqui dá H cortado sobre 2, epsilon 1 mais epsilon 2, epsilon 1, epsilon 2. Tá, então, os autoestados da base produto original já são autoestados de SZ total. E o alto valor é a soma dos autovalores. Tá? Então, aqui, ó, é o que está escrito aqui, né? Então, você separa na soma, aplica cada um. Faltou de novo o meu meio aqui, que eu vou depois corrigir. Então, vamos ver, ó. Se eu aplicar... Então, qual que é os autovalores? Então, esse cara aqui, né? É H cortado emão. Certo? São os autoestados de SZ na base SM, certo? H cortado emão. Então, quais são os valores do emão possível? Então, se eu aplicar isso aqui no mais, dá 1H cortado, certo? Meio mais meio dá 1H cortado, então emão vale 1. Se eu aplicar isso no mais menos ou no menos mais, a soma dá 0. E se eu aplicar no menos menos, vai dar menos H cortado sobre 2, menos H cortado sobre 2, dá menos 1H cortado sobre 2. Tá, então, os autovalores, né, essa base que nós estamos buscando, deixa eu abrir aqui, né? Essa nova base que nós estamos buscando, eu sei que ela tem que satisfazer isso aqui, né? SM, porque ela é um momento angular. Todo momento angular tem esse tipo, tem essa propriedade. SM, onde o M vai de menos S a mais S. Então, aqui nós descobrimos os valores de M possíveis, né? Como os estados da base produto já são autoestados da soma, eu sei que o M pode valer 1, 0 e menos 1. O 1 e o menos 1 são não degenerados, certo? E o 0 é degenerado. Aparece 2 autovalores 0, um autovalor 1 e um autovalor menos 1. Então, olha só dessa conta inicial, eu consigo afirmar para vocês o seguinte. Os meus estados produto, o estado que tem autovalor n igual a mais 1, como m vai de menos s até mais s, então vamos voltar aqui, né? O m está sempre entre menos s e mais s. Como eu tenho um n igual a 1, como autovalor possível, eu tenho que ter S igual a 1, certo? Porque o M tem que estar contido entre mais S e menos S. Como esse estado aqui é não degenerado, só tem um estado com alto valor M igual a 1, eu sei que o estado S igual a 1, M igual a 1, da nova base, tem que ser o estado mais. Por que tem que ser? Porque eu encontrei um autoestado de SZ com alto valor H cortado M e ele é não degenerado, só tem ele. Se só tem ele, ele é o cara. Tá? Então, ele é o autoestado que tem emão igual a 1. Portanto, o autoestado 1 é o mais. O M igual a menos 1, mesma coisa. Ele é não degenerado e, portanto, esse estado aqui da base nova tem que coincidir com o estado produto menos. Só tem ele, não tem outro. Então, tem que ser esse cara. Já os estados que têm alto valor 0, eu não sei, porque eles são degenerados. E aí eu posso combinar esses dois aqui, eu não sei o que está acontecendo. Mas para os estados da ponta, os estados de maior alto valor e os estados de menor alto valor, só tem um, ele é não degenerado. Então, tem que ser esse cara tem que coincidir. A base produto coincide com a base nova, onde o S é 1 e o M é 1. E esse aqui, quando o S é 1 e M é menos 1. Então, vamos fazer o seguinte, deixa eu deixar isso aqui mais claro.
Eu vou pegar o SZ, né, que a gente sabe aplicar no estado da base produto, e eu vou escrever a matriz de SZ na base produto. Ops. O que eu fiz aqui? Então, olha, se eu escrever a matriz de SZ na base original, é isso que eu vou obter. Tá? Vamos fazer essa conta com um pouco mais de detalhe aqui. Olha, eu quero calcular isso aqui, ó. SZ, Epsilon1, Epsilon2. Ora, o SZ é a soma dos momentos angulares. S1Z mais o S2Z. Então, o que eu faço? Eu pego a matriz do S1Z, somo com a matriz do S2Z, isso vai dar a matriz do SZ, da componente Z total. Se a gente olhar lá atrás, ó, o S1Z e o S2Z estão aqui. Faltou meio aqui, né? Faltou meio aqui. Então, se eu somar os dois, ó, a primeira componente vai se somar, vai dar um H cortado. A componente 2 e 3 na diagonal vai se cancelar. E a componente 4 soma de novo, vai ficar um menos H cortado. Então, somando esses dois caras, a gente tem essa matriz aqui. Então, você vê, o SZ, de fato, ele é diagonal já nessa base produto, e os autovalores estão aqui, 1 menos 1, e eu tenho essa degenerescência aqui na diagonal. Como é que fica a matriz do S2 agora? Então, agora eu quero ver a mesma coisa para a matriz do S ao quadrado. E essa matriz é mais chata, né? O S ao quadrado é S1 mais S2, tudo ao quadrado. Então, vamos calcular essa matriz e ver o que a gente, como é que ela fica. E aí, a gente vai, quando a gente tiver essa matriz montada, a gente vai entender por que eu estou falando tudo isso. Então, como é que fica o S ao quadrado? Olha só, o S ao quadrado é isso aqui, né? Soma os vetores e eleva ao quadrado. Então, eu tenho S1 ao quadrado, que é tranquilo, a matriz dele é diagonal. Eu tenho S2 ao quadrado, que também é tranquilo, e eu tenho duas vezes o produto escalar, S1 com S2. O produto escalar é isso aqui, né? S1x, S2x, S1y, S2y, mais S1z, S2z. Então, o truque aqui, para a gente poder calcular essas coisas, é transformar esse pedaço aqui em termos de S mais e S menos, que é o que está escrito aqui embaixo. Então, se eu escrever S1 mais como S1x mais I, S1y. Peraí, deixa eu apagar aqui. S mais ou menos I, S1y, mesma coisa para o S2. E S2y. Então, eu inverto isso aqui, escrevo as componentes x e y em termos de mais ou menos. Depois a gente faz essa conta. Tá? Então, a gente substitui aqui, rearranja, faz essa conta, e esse produtinho aqui troca e fica dessa forma. Fica um meio de S1 mais com S2 menos, mais S1 menos com S2 mais. Tá? A gente faz essa álgebra daqui a pouco. Então, se eu substituir isso aqui no produto escalar, então S2 vai ficar S12, S22, mais duas vezes isso. Então, esse meio desaparece e eu ganho um meio aqui do S1Z, S2Z. Tá? E agora eu vou construir a matriz desse cara. Eu vou pegar esse cara. Então, essas matrizes aqui são muito simples, são proporcionais à diagonal. E eu quero ver, essas aqui eu também conheço, e eu quero ver o que eu faço com esse termo do meio.
Então, está aqui, ó. Eu vou pegar aquele S2 e vou aplicar isso no estado produto, né? Mais, menos, etc. Epsilon, epsilon2. Então, o que vai dar isso aqui? Então, vamos escrever o S2 aqui em cima, né? Eu tenho o S12, o S22, que vão dar esses dois termos que estão aqui, mas deixa eu escrever o resto. Mais, ó, tem duas vezes S1Z, S2Z, que eu vou colocar primeiro aqui. E aí eu tenho aquela parte que está em vermelho, que eu não apliquei ainda. S1 mais, S2 menos, S1 menos, S2 mais. Então, vamos aplicar esses caras no epsilon, epsilon2. Então, o que dá quando eu aplico o S1 ao quadrado? Dá 3/4 de H2. O S2 ao quadrado dá outro 3/4 de H2. Então, você soma os dois, dá 3/2 de H2, epsilon, epsilon2. Quando eu aplico S1Z, sai epsilon 1 H cortado sobre 2. Quando eu aplico S2Z, dá epsilon 2 H cortado sobre 2. Então, ó, esse 2 está aqui, epsilon 1, epsilon 2, H2 sobre 4. Então, esse aqui é o termo do produto. E aí, sobra o termo mais chato, que é que eu tenho que aplicar no epsilon 1, epsilon 2. Então, vamos fazer isso aqui caso a caso. Então, vamos aplicar primeiro, vamos fazer aqui do lado, só esse pedacinho aqui, eu vou fazer essa conta aqui, né? Então, esse cara, vamos chamar isso aqui de, sei lá, de O. Então, O aplicado no mais. O que vai dar? Ora, se lembram, né? O operador mais e menos são os operadores escada, né? Que sobem ou abaixam o índice. Quando eu for calcular esse primeiro termo, o S1 mais vai aplicar no estado mais e dá 0, porque eu já estou no maior estado possível. Então, esse termo não contribui. Quando eu aplicar o segundo termo, o S2 mais vai aplicar nesse segundo mais e também dá 0, tá? Porque não tem mais para onde ir. Então, esse cara no mais dá 0. Ficou um nome ruim, né? Deixa eu renomear isso aqui. Deixa eu chamar isso aqui de A. Então, senão vai confundir com 0. A. Vamos aplicar agora A no mais menos. O que dá? Então, o S1 mais vai aplicar no mais e vai dar 0, porque eu já estou no máximo. Então, esse primeiro termo não contribui. Mas o segundo contribui, ó. O S1 menos vai aplicar no mais e vai abaixar o índice. O que dá? Dá H cortado menos. Então, o mais abaixa para menos e o S2 mais vai aplicar aqui e eu vou subir do menos para o mais. E sai um outro H cortado. Então, o primeiro termo não contribui, porque mais com mais não tem para onde ir, mas esse aqui dá certinho. O menos abaixa o mais sobe o menos e eu inverto o estado. Se eu aplicar no menos mais, também dá certo. Ó. O mais vai subir esse menos, e vai dar o H cortado, e o menos abaixa esse mais, sai um outro H cortado. O segundo termo não contribui novamente, porque o S1 menos tem que abaixar o menos, não tem para onde ir, dá 0. E, finalmente, o último termo também dá 0, né? Porque esse menos tenta abaixar o segundo menos, esse aqui tenta abaixar o primeiro, não tem para onde ir, dá 0. Tá? Então, esse cara a gente consegue aplicar e vamos ver o que sobra, então, no total. Então, olha só, no mais, esse cara não contribui, eu só tenho essas contribuições. Como aqui é mais, eu tenho, então, H2 sobre 2, mais 3/2 de H2, dá 4/2 de H2, que é um 2H2, vezes o mais.
Quando eu tiver no mais menos, o que acontece? Um epsilon é mais, o outro epsilon é menos. Então, esse cara aqui vai trocar de sinal, certo? Então, vai ficar, em vez de H2 sobre 2, como eu tinha antes, eu tenho menos H2 sobre 2, 3 meios menos 1 meio, dá 1 H2 vezes o estado mais menos, que é esse aqui, ó. Então, esse pedaço daqui, ó, 1 H2 vezes 1 mais menos. Só que eu tenho uma contribuição do outro lado, que é 1 H2 menos mais. Para o estado menos mais é a mesma coisa, isso aqui troca de sinal, então eu dou uma contribuição H2 com o menos mais, mas eu tenho uma contribuição do outro lado, que é H2 mais menos. E no menos menos, esse sinal continua positivo, né? Menos com menos dá mais 1, então eu tenho um 2H2 aqui e nada do outro lado. Tá? Então eu sei aplicar o S2 em todos os estados. E agora eu consigo montar minha matriz. Então, você vê, isso aqui, na coluna mais, que é a coluna 1, o único elemento não nulo vai ser a primeira linha. Né? Eu tenho que multiplicar aqui por um mais para dar diferente de zero. Todo o resto é ortogonal. Então, na primeira coluna, eu tenho um 2H2 e mais nada. Na segunda coluna, eu tenho um termo na diagonal, mais menos com mais menos, mas eu tenho um termo também no elemento seguinte. Né? Então, vamos fazer a segunda coluna aqui para ver com mais detalhe. Então, na segunda coluna, eu tenho que calcular mais com S2 mais menos, mais menos com S2 mais menos, mais com S2 mais menos, menos com S2 mais menos. Então, a segunda coluna, esse cara está fixo. Então, o que acontece? A segunda coluna, se eu aplicar com mais aqui, dá zero, porque mais não tem no outro lado. Tudo ortogonal. Se eu aplicar um mais menos, eu tenho um termo aqui, ó, mais menos com mais menos é 1, esse aqui é ortogonal, mas esse aqui contribui com H2. Menos mais aplicado aqui, esse dá 0, mas aqui dá 1. Então, dá um H2 também. Só um pouquinho. Aqui não está. Aqui. E, finalmente, se eu multiplicar por um menos, dá 0, porque é tudo ortogonal. Então, se a gente construir essa matriz desse jeito, aqui, ó, 2H2, no segundo eu tenho um H2 aqui, um H2 aqui, na terceira coluna vai repetir, porque é análogo, certo? É o mesmo resultado. E na última coluna, eu só tenho o termo menos, porque é o único que aparece aqui. Então, a matriz do S2, ela não é diagonal. Né? Então, aqueles autoestados ε1 e ε2 não são autoestados de S2. Se fossem, seria diagonal. Então, o que eu faço? Eu diagonalizo essa matriz, acho seus autovalores e seus autovetores. A gente vê que aqui, ó, a única coisa que é mais complicada é esse bloquinho aqui do meio. Né? Eu sei que o primeiro autovetor, que tem autovalor 2H cortado, então eu tenho um autovalor 2H2, que aparece aqui e aqui. Eu vou ter que diagonalizar esse bloquinho. E eu sei que esse autovetor, o que é 2H2? É 1 vezes 1 mais 1 vezes H2. Então, esse cara corresponde a um desses que a gente tinha achado aqui. Ó. O primeiro autoestado, que é o mais, ele de fato
é o autoestado do SZ e do S2 também. Tá? Porque se você olhar essa matriz, ó, é tudo zero aqui. Ó. Esse estado mais, ele de fato coincide com o estado 1. Alto valor 2H2 de S2, alto valor H cortado M é de SZ. Mesma coisa para o menos que falta aqui. A complicação é esse miolinho aqui. Tá? Então, deixa eu diagonalizar esse miolinho. Isso aqui já é o último slide da aula, eu só vou voltar para trás para tentar ver o que a gente está fazendo aqui de fato. Né? Então, olha só, eu tenho uma matriz 4x4. Eu preciso diagonalizar, eu quero achar os autovalores e autovetores dessa matriz. Ó, esses dois caras à ponta já estão desacoplados. Eu tenho esse 2H2 e esse 2H2. O que falta é esse miolinho. Então, eu não preciso diagonalizar a matriz inteira. Eu só preciso olhar aquele miolinho. Eu tenho aqui, ó, é um H2 vezes 1. Esse é o cara que eu preciso diagonalizar. Então, eu extraio esse miolo e trabalho com ele separadamente. Né? Então, quem são os autovalores aqui? Olha, eu pego o determinante disso aqui, igual a 0. Então, vai dar H2 menos lambda ao quadrado, menos H quarta igual a 0. Ou H2 menos lambda igual a mais ou menos H2. Então, eu vejo que eu tenho dois autovalores aqui. Ou lambda, quando o sinal for positivo, lambda igual a 0. E quando o sinal for negativo, lambda igual a 2H2. Então, a gente vê que o autovalor 2H2 ele é triplamente degenerado. Ele aparece aqui e aparece também como um dos autovalores do miolinho. O outro autovalor é 0. Quem são os autovetores correspondentes a esses autovalores? Eu vou ter um autovetor que eu vou indicar assim, ó, 0, que tem 2H2 como autovalor de S2 e N igual a 0 como autovalor de SZ. Como a matriz é muito simétrica, eu vou colocar aqui o resultado direto. Ele vai ser o seguinte, vai ser o mais menos, mais o menos mais. Essa combinação, né, que são os vetores que a gente está considerando. Né? Eu estou pegando o miolo, que é o mais menos, e o menos mais, são os vetores desse bloquinho aqui. E o autovalor que tem autovalor 0, então, autovalor de S2 igual a 0, e, portanto, N igual a 0, ele é a outra combinação linear com sinal de menos aqui. Tá? Então, olha só, deixa eu escrever essa informação toda para a gente poder tentar entender o que eu estou fazendo aqui. Eu tenho, então, a minha base produto. Deixa eu fazer um resumo antes de olhar para esse slide. Eu tenho minha base produto, epsilon 1, epsilon 2. Eu quero escrever uma nova base dos operadores que são S2 e SZ. Os autoestados desse cara eu vou chamar, então, de SM. Então, o que eu fiz? Eu escrevi SZ na base produto, e aí que descobriu o seguinte, que essa matriz tem essa cara. Ela é a soma do S1Z com o S2Z, e ela já está diagonal, bonitinho. A matriz do S2, no entanto, ela não é diagonal, ela é mais complicada. Ela tem um 2H2 aqui em cima, e tem esse bloquinho aqui no meio que mistura os autovetores mais menos com menos mais. Nós diagonalizamos essa matriz e descobrimos o seguinte: existem
o alto valor 2H2 triplamente degenerado e existe um alto valor 0 sem degenerescência. Quem são os autovetores correspondentes a esses caras aqui? São esses que estão aqui, ó. O 1 é o mais, porque só existe uma maneira de eu ter o maior alto valor possível do SZ, e o 1 menos 1 é o menos. Esses caras, então, têm S igual a 1, né? Portanto, o alto valor de S2 é 2H2. No entanto, existe um outro alto valor 2H2, que vem daquele bloquinho que a gente diagonaliza, cujo alto vetor é essa combinação aqui. Então, eu tenho aqui o que a gente chama de um tripleto. São 3 estados de S2 e de SZ. O alto valor de S2, para todos eles, é 2H2. Então, eles têm S igual a 1. E o M é 1, menos 1 ou 0. E tem um estado singleto, cujo alto valor de S2 é 0 e, portanto, o alto valor de SZ também só pode ser 0, que opa, aqui está errado, né? Aqui está trocado. Esse é mais e esse é menos. Que é o singleto, que é essa outra combinação linear. Então por que eu estou escrevendo com 2 barrinhas? É só para distinguir do estado que tem, do estado produto. Aqui, como o estado produto é mais, menos, etc., não teria problema, né, de eu abandonar essa segunda barrinha aqui. O problema é que, se eu for somar 2 momentos angulares orbitais, por exemplo, que eu tiver um L igual a 1 e um L2 igual a 2, a gente vai ver que o L total ele vai ser um inteiro também. Ele pode ser 3, 2, 1. Então, se eu escrever uma coisa do tipo 2, 1 aqui, você não sabe se isso aqui é o estado da base produto, que tem M1 igual a 2, M... Faz o contrário, né? 1, 2. Né? Se isso aqui é um M1, L2, M2, ou se isso aqui já é o estado do tipo LM, né, que é um estado produto do L igual a 1, L igual a 1. É confuso saber de que base você está falando. Então, eu vou usar uma barrinha dupla aqui para a base nova, só para distinguir da base comum. Então, a base comum, a base produto é um tracinho só, a base, né, nova eu ponho um tracinho a mais, mas é só uma notação. Então, a moral da história desse exemplo aqui, que acabou, é o seguinte. Então, eu tenho essa base produto de autoestados, então, de S1Z e S2Z. Eu construo o operador momento angular total e eu quero encontrar a nova base de estados, que são autoestados do total agora. Então, como que a gente fez isso? A gente escreveu os operadores na base original e diagonalizou. Tá? Basicamente, eu tive que diagonalizar o operador S2, que mistura, então, menos com menos mais. E eu descubro quem são os autovetores. Então, os autovetores são, diagonalizo, acho os autovetores aqui na força bruta. E o que eu descubro é que esses estados se juntam em 2 bloquinhos, um bloquinho que tem S igual a 0 e um bloquinho que tem S igual a 1. O que isso significa? Significa assim, ó, eu tinha 2 spins meio, vamos pensar classicamente. Como que eu posso somar esses spins? Ora, ou eu coloco um em cima do outro, e eu tenho meio mais meio igual a 1, ou eu coloco um embaixo do outro. E a soma dá 0. Então, esse spin grandão de tamanho 1, ele tem 3 projeções, 1, 0 e menos 1.
O spin de tamanho zero só pode ter projeção zero. Então, a soma de dois meios pode dar tanto 1, se eles estiverem alinhados, como pode dar 0, se eles estiverem nas direções opostas. A projeção zero, em particular, pode ser a projeção zero do S igual a 1, ou pode ser a projeção zero do S igual a 0. Então, tem dois autovalores zero aqui degenerados. E o que a gente vai ver que isso se mantém em geral, né? Em geral, nós vamos ter, quando a gente somar dois spins quaisquer, eu tenho um vetor L1, momento angular L1, e um momento angular L2, o momento angular resultante, ele pode ser, no máximo, a soma dos dois. Então, se eu fizer esse tipo de configuração aqui, o alto valor do momento angular total L pode ser, no máximo, L1 mais L2. E, no mínimo, eu coloco um de ponta cabeça com o outro. Vamos dizer que o L1 é maior. L1 menos L2. Então, eu vou ter a soma de momentos angulares vai se quebrar no momento angular total, que pode ser desde a soma até a diferença. Então, por exemplo, se eu tiver um L1 igual a 5 e um L2 igual a 3, o L do momento angular total pode ser 8, 7, 6, 5, 4, 3 e 2. Vai da soma até a diferença. Colocar assim até colocar assim. Então, isso aqui vai gerar, né, uma série de subespaços. Então, eu vou ter 8 com as suas várias projeções, eu vou ter o 7 com as suas várias projeções, e assim por diante. No caso do spin, como eu só tinha meio e meio, eu só pude ter 1 ou 0. E eu gero apenas o tripleto, 1 com as suas projeções e 0 com as suas projeções. Mas esse, né, esquema de somar vai se generalizar, então, para qualquer tipo de spin, né? Eu vou fazer isso, essa coisa geral na aula passada, tá? Na aula passada, na aula que vem. Tá, mas aqui, então você vê, isso aqui é uma coisa meio chata, né? Um pouco técnico, né? Mas vai acabar sendo importante para a gente. A gente vai precisar somar, particularmente, momento angular orbital com momento angular de spin. E a gente vai precisar, então, saber fazer essa álgebra toda. Tudo bem? Deu para... Professor, diga lá. se a gente colocasse um átomo de hélio no aparato de Stern-Gerlach, a gente teria 3 posições no anteparo? E se você E a tivesse... posição central seria de 2 possíveis estados do sistema? É isso? E é isso, seria basicamente isso, assim, numa versão assim simplificada, né? Não podia ser exatamente um átomo de hélio, mas vamos pensar assim, se a gente monta se a gente conseguisse eliminar o núcleo, né, e pensar só nos spins, seria isso. Os spins se somariam ou para dar 0 ou para dar 1. Em geral, a gente vai ver depois que o estado fundamental do sistema, quando ele tem uma hamiltoniana, tem uma interação, ele gosta de ficar no estado singleto, que é o estado que acaba tendo menor energia e o spin some. Então, se você tivesse todo mundo no estado fundamental, o átomo ia passar reto, se só ia ver o negócio no zero, como se não tivesse campo magnético. Mas se você esquenta um pouco, né, excita um pouquinho os átomos, eles podem ocupar o estado de S igual a 1, e aí você veria 3 picos. Um em 1H cortado, outro em menos 1H cortado e um pedaço no zero ainda. Exatamente. Tá, então, então a motivação é que isso é importante, né?
os elétrons têm momento de spin, eles têm momento angular orbital, então, mesmo no átomo de hidrogênio, a gente vai ver que esse tipo de acoplamento L escalar S, que eu introduzi aqui no começo como motivação, ele aparece no hidrogênio. Isso aqui é uma correção relativística que aparece no átomo de hidrogênio e que causa essa interação. Então, não dá para a gente indexar mais os níveis do átomo de hidrogênio pelo L. O L não é um número quântico bom, porque ele não é conservado. A gente tem que usar o J. Então, por isso que aparece lá 2P meio, 2F5 meios, né? Esse meio, 3 meios que aparece nos níveis de energia do hidrogênio, é porque a gente está falando do J. O J é L mais S, o L é inteiro, o S é meio, então acaba dando esses números semi-inteiros para o J. Tá, então, deem uma olhada se vocês conseguirem dar uma revisada nessa soma de 2 spins meio aqui, que ela é simples, mas não muito, né? Então, ver se vocês entendem de fato o que está acontecendo aqui. No fundo, o que eu fiz foi isso, né? Eu escrevi a matriz do SZ e do S2 e diagonalizei essas matrizes para achar os autoestados. A SZ não precisa se preocupar, porque ela já está diagonal. Quem mistura, de fato, é a matriz do S2, e ela acaba misturando justamente os autovalores degenerados, que é o M igual a zero. Então, a gente acaba tendo esses dois caras aqui. Certo? Então, acho que é isso por hoje. Se vocês tiverem comentários, perguntas, por favor, fiquem à vontade. Deixa eu já parar de gravar enquanto isso.